Bom, mudando agora de assunto, são 9h16. A gente volta a falar sobre a guerra no Oriente Médio, porque mais estrangeiros foram autorizados a deixar a faixa de Gaza hoje, mas os brasileiros, Fabrício Naitsky, ainda não, né? Sem novidades, sem atualizações na situação dos brasileiros, né, Fabrício? Pois é, Brown. Bom dia para você novamente, bom dia para Paula, todos que nos acompanham. O número que a gente tem hoje são 598 nomes na lista autorizados a sair da faixa de Gaza em direção ao Egito pela passagem de Rafah. Esta é a quarta lista que saiu desde que foi autorizada essa movimentação, que começou na quarta-feira. É uma lista por dia que sai ali na madrugada ainda aqui do horário de Brasília, até às vezes antes de meia-noite, mas já na parte da manhã lá na faixa de Gaza. Hoje são 4 nacionalidades específicas: Estados Unidos, ou seja, os americanos, os britânicos, mas também alemães e franceses. Claro que nessa lista, quando a gente fala americanos, britânicos, alemães, franceses, a gente fala muitas vezes também de esposas, maridos que têm nacionalidade apenas palestina ou dupla nacionalidade, não são necessariamente cidadãos natos destes países, mas há já sim essa movimentação. A gente acompanha agora imagens ao vivo da faixa de Gaza, vistas de Israel. Pode observar que há destroços ali, o tempo um pouco fechado, parece até, e os combates continuam, claro que sim. E há essa preocupação envolvendo os brasileiros, cerca de 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza e ainda não têm a data certa de quando vão sair. Segundo os relatos destes brasileiros, eles estão em contato direto com a embaixada em território palestino, o embaixador Alexandre Candeias, e tem essa expectativa, uma promessa, inclusive, de uma ligação que foi feita pelo presidente Lula, dizendo que iria retirar todos os brasileiros da faixa de Gaza. Esperava-se já uma movimentação um pouco mais rápida, mas, segundo uma promessa feita ao ministro-chefe do Itamaraty, Mauro Vieira, os brasileiros devem ser retirados até quarta-feira. O que acontece é o seguinte, Brown, não há um critério específico para a retirada de nacionalidades. Há negociações, há lobby entre os países e os 3 atores principais nesta conversa, que são o Egito, claro, que é o país que recebe essas pessoas, por onde elas chegam, o Hamas e também Israel. O Qatar participou das negociações para a abertura, para liberar essa movimentação, mas, de fato, os 3 países ali, as 3 entidades, digamos assim, mais envolvidas são o governo do Egito, o governo de Israel e o Hamas, que responde, de fato, pelo território da faixa de Gaza. A autoridade palestina não tem controle sobre a faixa de Gaza. Então, é essa situação dos brasileiros que preocupa muito, porque eles estão concentrados no sul do território, mas o sul também tem sido atingido por bombardeios. A gente tem conversado diariamente, hoje mesmo eu falei com o Hassan Rabin, que é um destes brasileiros que está na faixa de Gaza. Ele chegou por lá uma semana antes do conflito começar, havia relatado durante essa semana que estava com dificuldade de encontrar medicamento para as filhas que estavam com febre. Ontem ele conseguiu medicamento, disse que hoje as meninas já estão se recuperando, já estão melhores, mas que eles estão com dificuldade de encontrar alimento. Ainda ontem ele enviou um vídeo pra gente mostrando como foi essa procura por alimento na cidade de Khan Yunis. Vamos dar uma acompanhada. Bom dia, saí para procurar água, a alimentação mais difícil, água mineral que teremos. Pouca coisa, só para hoje, máximo. Infelizmente, muita gente passando boa fome na rua. A alimentação não encontra no mercado fácil. Arroz, macarrão, farinha do trigo, essas coisas quase não existe mais. O pão não existe mais. Gás também não existe. A energia também, desde o primeiro dia do conflito até hoje, não chegou energia. E a gente recebemos notificação da prefeitura, a tal água encanada não tem previsão para chegar. Tristeza. Até hoje também a gente não tem notificação, não tem nada afirma quando a gente vai viajar e voltar para São Paulo. Eu acredito que a gente passa aqui um massacre e limpeza étnica contra o povo palestino, que me deixa muito triste também. Eu vejo na rua muita população que eles não têm dinheiro, pobreza, não existe trabalho. Então muita coisa, tristeza, muita tristeza.
É bem impactante esse depoimento trazido pelo Fabrício. E a gente está acompanhando agora imagens da faixa de Gaza, imagens do hospital de Khan Yunis. E dá para a gente perceber, né, Fabrício, uma movimentação intensa, né? Infelizmente, os hospitais acabaram sendo, assim como os mercados, os estabelecimentos que vendem alimentação, acabam sendo numa zona de conflito dos ambientes mais procurados, né? Pois é, esse é o Hospital Nasser, em Khan Yunis. A gente tem visto essas imagens desde o dia 7, a verdade é essa. Desde o dia 7 é uma câmera posicionada em frente a esse hospital que a gente recebe essas imagens e transmite aqui para vocês que acompanham a Jovem Pan News. E a movimentação é sempre intensa. Nunca para de chegar gente por lá, pessoas feridas, pessoas que estão com alguma doença. É uma dificuldade muito grande de tratamento, uma defasagem na relação de leitos e a população. A faixa de Gaza, antes da guerra mesmo, a gente tem trazido essa informação aqui repetido várias vezes, era cerca ali de 1 leito para cada 1.000 habitantes antes da guerra. Então imagina agora que a situação é bem pior. Já era sobrecarregado antes, era sobrecarregado. Agora então é um colapso, né? Justamente, com muitos hospitais, centros médicos fora de operação. Então há este problema. A gente recebeu agora há pouco uma outra informação vinda do enviado especial da Casa Branca a Israel, dizendo que eles chegaram a um acordo, os governos, as partes, para os mecanismos que poderiam levar combustível para a faixa de Gaza. A gente fala disso porque a faixa de Gaza sob cerco total, a gente já tem destacado isso aqui, e não há entrada de água, eletricidade, comida e combustível. Essa entrada de água e de comida já tem começado a mudar um pouquinho ali pela passagem de Rafah, mas principalmente combustível até agora vetado, não entra combustível lá desde o dia 7. E qual a importância do combustível? Justamente aqui, abastecer os hospitais que precisam dos geradores funcionando a todo momento. Já houve manifestação de diversas entidades humanitárias, da ONU em relação a isso também, dizendo que bebês que estavam em incubadoras poderiam acabar morrendo, mais de 100 bebês em incubadoras na faixa de Gaza poderiam acabar morrendo por conta da falta de eletricidade. E aí agora a gente tem essa notícia de que chegaram a um acordo para os mecanismos que levariam combustível a Gaza. Israel que tem se negado a deixar esse combustível entrar, porque diz que o Hamas possui combustível, mas não quer liberar para a população civil. E aí, de fato, há uma necessidade humanitária. Se o Hamas possui esse combustível ou não, já é outra história, mas diz a Casa Branca, então, que os mecanismos foram aí acordados neste momento. Isso é outra característica da guerra também, né, Fabrício? E a gente está lidando com isso diretamente desde que essa começou no dia 7 de outubro. Conflito de informações, né? E até na transmissão dessas informações, a gente busca ser muito cauteloso, né? A gente reporta atribuindo a quem traz a informação. Sim, ou seja, a versão americana é essa, a versão israelense é essa, a versão dos terroristas do Hamas é aquela. E assim a gente vai indo e tentando entender exatamente o que está acontecendo, mas o fato é, o que temos de fático nessa história toda é que há sim uma crise humanitária gravíssima e que a situação da população na faixa de Gaza e de quem depende dos hospitais é periclitante, urgente, alarmante.